me pergunto o porquê, eu já fiz uma parte na sessão de hoje, e me pergunto por que o desassossego, a exasperação do vice-presidente da República, Michel Temer, com a proposta de novas eleições presidenciais. Por que, como se diz lá no meu Amapá, por que tanta agonia com essa proposta, ao ponto, como já dissemos aqui na sessão de hoje, do vice-presidente da República declarar que novas eleições, pasmem, o povo brasileiro ser chamado para decidir pela soberania do voto o rumo do país é golpe. Ou seja, não é golpe o vice-presidente da República, sem um voto sequer, conduzido por um colégio eleitoral de deputados e senadores, assumir a presidência da República. Agora, o povo brasileiro ser chamado para votar, isto sim é golpe. Eu não tenho dúvida, senador Donizete, de que a proposta de emenda constitucional 20 que nós apresentamos, ela é constitucional. E ela é a única resposta possível, neste momento, para a crise que vive o país. E é a única resposta possível, porque cada vez mais que eu vejo as atitudes do senhor Michel Temer, eu me convenço que desestabilizará o país. E desestabilizará o país irremediavelmente. Um governo de 3 anos desse senhor. Esse senhor, desrespeitando o Senado Federal, que ainda aprecia o processo de impedimento da Presidente da República, está a reunir há quase 48 horas, organizando o seu ministério e convidando pessoas para integrar o seu ministério. Isso eu já disse aqui, repito, senador Donizete, que preside essa sessão. É um desrespeito ao Senado da República, que ainda está avaliando, está analisando o então crime de responsabilidade da senhora Presidente da República. E cada vez mais que eu vejo os nomes que são indicados para o Ministério, me parece que fica claro o que está em curso. Veja, ainda há pouco, o jornal o Globo veicula a notícia de que o nome cogitado, pasme, o nome cogitado para ser ministro da Justiça do governo do senhor Michel Temer é o advogado dele, Antônio Mariz, que o defende, inclusive, das acusações que ele sofre na Operação Lava Jato. Ainda há pouco, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, e o seu presidente, Robalinho, destacou a preocupação e a insatisfação dessa entidade com um advogado de eventuais réus da Operação Lava Jato dirigindo o Ministério da Justiça. É este o senhor que está sendo cogitado para o Ministério da Justiça. O senhor Michel Temer, já que está na iminência de assumir a presidência da República, já que, desrespeitando, repito, o Senado Federal já tenta compor o seu governo, poderia tomar uma atitude. Por exemplo, assumir um compromisso público de que não paralisaria, de que continuaria a dar total independência e autonomia e não paralisaria a Operação Lava Jato. Poderia ser o gesto do senhor Michel Temer, mas o gesto dele não, é convidar o advogado, eventualmente convidar o advogado para ser o eventual ministro da Justiça. Eu estou cada vez mais convencido, presidente Donizete, e está cada vez mais claro que o que une o Brasil nesse momento é a realização de novas eleições presidenciais. A pesquisa Ibope do final de semana, com 62% dos brasileiros favoráveis a novas eleições e somente 6 ou 8, no máximo, acreditando no eventual governo Temer, é a prova mais do que material que isto. Um outro fato me traz a convicção da necessidade de novas eleições, presidente Donizete. Ainda há pouco, há 2 semanas, em um domingo deste, enquanto uma pequena multidão gritava contra o golpe em frente à Fiesp, na Avenida Paulista, se reuniu um outro grupo
vestindo verde e amarelo, e começou a levantar uma grande bandeira pedindo eleições gerais já. Veja, esta bandeira de eleições gerais é, neste momento, a bandeira que une o povo brasileiro, que une os dois lados que estão digladiando na rua. Aliás, o ideal seria, o cenário ideal e o mais justo seria o de realizações de eleições gerais para presidente da República e também para o Congresso Nacional ainda este ano. Mas esse não é um cenário realista, porque é impensado imaginar que o conjunto dos senhores deputados federais e a maioria daqui do Senado iria renunciar ao mandato. Eu estaria disposto a renunciar para que tivéssemos novas eleições e gerais ainda este ano. E gerais. Eu digo eleições gerais porque seria a solução, porque o núcleo dessa crise política não é só a presidente e o vice-presidente da República, é o Congresso Nacional, que tem no senhor Eduardo Cunha, o principal réu da Operação Lava Jato, um senhor que foi citado já, neste momento, por todos os delatores da chamada Operação Lava Jato. Seria o cenário ideal. Senador Donizete, por favor. Excelente, quero parabenizar pela fala e lembrar um episódio de 2013. Quando as ruas se encheram da população e a população manifestou o seu descontentamento com a atual situação política do país, a presidenta Dilma imediatamente propôs que fosse realizado um plebiscito para perguntar à população se ela queria uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. O Congresso não teve a coragem, né, e nem a vontade de ouvir a voz da rua para poder fazer essa reforma política tão clamada pela população. Então, o papel da presidenta naquele momento foi dar uma resposta para a população que estava pedindo e propôs o plebiscito para a Constituinte exclusiva. Mas o Congresso se levantou contra a presidente, inclusive um dos principais porta-vozes para fazer isso foi o vice-presidente da República, que se levantou contrapondo a ideia da presidenta do plebiscito. Então, penso que agora, mais do que nunca, é a hora e a vez do Congresso Nacional ouvir a rua, que já mais de 60% está pedindo eleições já, e atender a população para encontrar uma saída para o nosso país. Obrigado. Senador Donizete, concordo com Vossa Excelência. O que ocorre, senador Donizete, é que esse senhor, Michel Temer, ele claramente tem aversão a povo e à rua. Tem aversão a povo e à rua. Foi contra o plebiscito por uma reforma política. A última vez que ele recebeu voto em uma eleição, ele foi eleito pela sobra de um quociente eleitoral. Isso porque parte de alguns votos foram anulados. E agora, ele se agarra, ele chega a essa declaração que chega à raia do absurdo, de que novas eleições presidenciais é golpe, de que a soberania do voto popular é golpe. Claramente, nós estamos vendo um senhor ascender a linha sucessória da presidência da República, um senhor que tem aversão à soberania popular, um senhor que tem aversão ao voto, que tem distância da rua, e que por conta disso, senador Jorge... Permite uma parte? Claro, senador Jorge. E por conta disso, no meu entender, não terá legitimidade política nenhuma para conduzir esse país pelos próximos 3 anos. Senador Jorge Viana, por favor. Senhor presidente, senador Randolph, queria parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu falei hoje, no começo da tarde, presidi a sessão, passei a manhã trabalhando aqui também numa sessão temática, e confesso assim que fico pensando, refletindo sobre o Brasil o tempo inteiro. Eu fico imaginando o que é que o povo brasileiro, o que é que nós todos fizemos para estar vivendo esse momento de enfrentamento, esse momento onde a intolerância, o ódio, está atingindo as relações pessoais. Amigos estão deixando de ser amigos, pessoas que se frequentavam estão deixando de se frequentar, pessoas já não podem ir no mesmo ambiente que tem outros grupos. Isso tudo num país, o país da tolerância, um país que criava inveja no mundo inteiro
por ser um país bacana, que todo mundo acolhe todos. E por que isso tudo? Não tenho nenhuma dúvida. Alguns vão dizer, é culpa do PT, é culpa da Dilma. Olha, esse mesmo PT que alguns acusam de tudo hoje, era o mesmo PT que muitos queriam usar como sombrinha, guarda-chuva, porque era o partido mais popular do Brasil e tinha o presidente mais popular da história do Brasil, que era o presidente Lula. E fez o maior programa de inclusão social do mundo, gerando 20 milhões de empregos, controlando a inflação, fazendo empresários ganhar muito dinheiro e olhando pelos mais pobres. Eu não vou falar da juventude, das universidades criadas. De uma hora para outra, entra uma campanha que começa em veículos de comunicação, que começa em setores da elite da sociedade brasileira, e, diante dessa situação toda, um senhor poderoso, Eduardo Cunha, envelopa tudo isso e faz chantagem com o governo, que já tinha cedido o que podia e o que não podia para o PMDB. O PMDB já era uma força dominante no governo nosso. Talvez isso explique muito dos erros que o governo cometeu. Não estou tirando os outros da própria presidenta, não estou tirando os outros do meu próprio partido, o PT, porque nós erramos muito, senão também não estaríamos vivendo essa situação. Mas nenhum erro cometido por nós justifica rasgar-se a Constituição e agora tentar impor goela abaixo no povo brasileiro um presidente sem voto, que é o seu Michel Temer, e tomara que ele não viva a maldição dos vice, porque ele hoje é um vice-presidente que conspira contra a presidente. Tem gente na nossa sociedade, senador Randolph, que adora uma história de traição, mas tem horror ao traidor. Senador, quem vai ser vice, caso se configure esse governo Michel Temer, é o Eduardo Cunha, o perverso. Eu não sei o que é que daria isso, só não daria boa coisa para o nosso país. E acho que um país como o nosso não merece passar pelo que nós estamos passando. Eu ouvi colegas aqui da oposição, até mesmo de partidos que fazem oposição dura contra nós, dizendo, poxa, pensei que vocês iam segurar o impeachment lá na Câmara. E agora, senador, esse processo está aqui. E no rito estabelecido pelo Supremo, o Senado Federal é o tribunal. Mas veja que tribunal nós somos. Hoje foi eleito o relator, um senador do PSDB. Não acho. Não é nada contra a figura do próprio senador, que eu tenho muita estima, senador Anastasia. Mas acho que é um grande equívoco do senador Aécio Neves, porque ele está escrevendo o nome dele. É óbvio que um relatório de impeachment feito pelo PSDB, o resultado é conhecido. Agora, o pior dos mundos é a gente ver o senhor Michel Temer distribuindo ministério sem que o Senado tenha feito uma sessão sobre o processo de impeachment. Que tribunal é esse? Que os algozes já sabem o resultado? Então, é um tribunal de faz de conta, o Senado? Estão desmoralizando o Senado. Eu falei hoje na sala do presidente Renan, quando eu estava lá, uma audiência que eu tinha pedido, Vossa Excelência estava também, com os movimentos sociais brasileiros em defesa da democracia. Então, eu queria concluir dizendo aqui algo. É um absurdo o que nós estamos vendo. O vice-presidente Michel Temer, já sabendo o resultado aqui da comissão do impeachment e do plenário e dos 6 meses que deve durar a investigação, já começa antecipadamente a montar um governo, fazer convite, desconvidar por aí afora. Mas hoje, ele foi mais infeliz ainda, e eu concluo com isso. Vossa Excelência e outros colegas senadores aqui, diante dos fatos, dizendo como tem um golpe em curso, como tem um enfrentamento daqueles que foram responsáveis pelos próprios erros do nosso governo. Eu falo sem medo de errar. Eu acho que nós chocamos o ovo da serpente no nosso governo. E ela agora está vindo para nos envenenar e acho que vai envenenar o Brasil. Aí a gente vê agora o senhor Michel Temer
que é operador desse plano, junto com o senhor Eduardo Cunha, dizer que falar em voto, falar em eleição direta, falar na soberania, como bem Vossa Excelência está pondo, é golpe. Gente, eu não sei se vamos ter que aumentar a produção de óleo de peroba nesse país. Mas, sinceramente, com todo respeito, na democracia, a essência dela está na soberania do voto. E é exatamente isso que esse pessoal que nem chegou no poder, ainda está em meados do golpe, já estão dizendo que voto, soberania do voto é golpe. É muito perigoso a manifestação do seu Michel Temer de hoje, que se soma com a do presidente do PMDB, nosso colega Romero Jucá, de ontem. Eu parabenizo Vossa Excelência e me pergunto qual é a razão para um político, para alguém que quer assumir cargo na democracia brasileira, ter medo do voto, ter medo da decisão soberana do povo. Será que esse não pode ser, dependendo do tamanho do confronto, a única saída para pacificar a sociedade brasileira? Diante de um governo ilegítimo e diante da retirada por golpe de um governo legitimamente eleito, diante dessa situação, quem sabe nós não vamos ter como a única possibilidade de criar paz no nosso país, de pacificar nosso país, de retomar o caminho da democracia brasileira pelo voto que o candidato a presidente sem voto, Michel Temer, sataniza hoje. Parabéns, senador Randolph. Obrigado, senador Jorge. Isso lembra, senador Jorge Viana, lembra os tristes anos da ditadura, em que se ouviam declarações por parte dos ditadores de plantão de que o povo brasileiro não estaria preparado para votar. Esta declaração da ditadura de que o povo não está preparado para votar e a declaração de hoje nos jornais do senhor Michel Temer de que eleição direta, sufrágio popular pelo voto é golpe, são similares. São faces da mesma moeda. Vossa Excelência citou, me fez lembrar aqui Brizola, em uma frase dele. Uma frase de Brizola dizia o seguinte: a política ama a traição e abomina os traidores. Quem trai na política tem esta certeza, é abominado por ela. Responde pelos seus atos. Os golpistas. Exatamente. Nunca mais isso que utilizo. Quem é cúmplice de um golpe que rompe com a democracia, que atinge o direito do cidadão, nunca mais ele vai deixar de se envergonhar. Senador Jorge Viana e senador Donizete, já para concluir, esta declaração de hoje do senhor Temer, pelo menos, deixa as questões às claras. Mostra que, de fato, o que este senhor quer era um atalho para o poder. Alguns dos nomes, como seu próprio advogado, que, repito, é advogado de réus da Lava Jato para o Ministério da Justiça, mostra também qual a intenção ao chegar à presidência da República. A orquestração desta ação por parte de um senhor, já foi dito aqui, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que eu acredito que está prestes a experimentar o frio do cárcere, está muito prestes a frequentar a prisão, por conta de tantos crimes que ele tem carregado nas costas, mostra a ilegitimidade de resolver esta crise sem consultar o povo para votar. E eu quero concluir, senhor presidente, aqui, dialogando até com a senhora presidente da República. Eu acho que hoje nós temos uma proposta de emenda constitucional, senador Jorge Viana, que é a proposta de emenda constitucional número 20, que nós apresentamos. Mas eu diria que hoje, quem teria legitimidade moral para puxar este tema é a própria presidente da República. Ela, estando ainda no exercício da presidente da República, poderia mandar aqui para o Congresso Nacional ou uma proposta de emenda constitucional, ou ainda mandar uma carta declarando que abriria mão do restante do seu mandato presidencial se o Congresso Nacional aprovasse a proposta de emenda constitucional número 20, realizando novas eleições, no formato que fosse, seja um plebiscito ou um referendo antes, consultando sobre a continuidade da chapa presidencial do governo, seja
seja logo diretamente, ainda em outubro, realizando nova eleição presidencial. Essa era uma proposta que uniria os brasileiros, senhor presidente. Essa é uma proposta que uniria os dois lados nas ruas, aqueles que estão contra a deposição da presidente e aqueles que argumentam, e alguns, eu diria, a grande maioria, na melhor das intenções, argumentam que tem que combater a corrupção com a derrubada do atual governo. Eu tenho certeza que o conjunto desses brasileiros, o que querem nesse momento, para cumprir a Constituição sim, porque a nossa Constituição é aquela que no seu parágrafo único diz que o poder emana do povo. A presidente da República, ao fazer isso, mandar essa proposta de emenda constitucional para cá, ou alternadamente mandar uma carta para cá, encontraria a nossa solução da crise política similar ao que ocorreu na Argentina com o Pacto de Olivos, quando uma crise sem precedentes ocorreu na sociedade argentina, se sucederam vários governos e, para evitar a hecatombe, a catástrofe nacional, através de um consenso de todas as lideranças políticas, se realizou eleições e aí o país, a partir dali, se restabeleceu a vida democrática. Nós precisamos, nesse momento de convulsão nacional, do nosso Pacto de Olivos. E o melhor remédio, e o remédio que purifica a matéria, espanta o mal, potencializa os efeitos positivos de qualquer oração, é o poder da urna e da soberania popular. Nós vimos... Ainda bem que tem essas declarações contrárias às eleições, porque aí, de um lado, se coloca os agentes da sombra, os agentes das sombras, que não querem levar essa questão para ser resolvida pelo voto. E, de outro lado, nós, e que eu tenho certeza, daqui a pouco, cada vez mais, a sociedade brasileira, que vê que ninguém pode temer ao poder das urnas, que o poder e a luz das urnas é que poderá iluminar a resolução desta gravíssima crise política. Fica aqui este apelo à presidente da República. O jogo aqui no Senado parece que já está dado, já está jogado. A presidente da República pode praticar um ato para a história, unir o Brasil e unir as ruas brasileiras em torno da proposta de nós irmos às urnas este ano e eleger presidente e vice-presidente da República. Uma parte. Senador Paulo Paim, com enorme prazer, escuto você. Olha, senador Randolfo, eu tenho uma relação, e olha bem o que eu vou dizer aqui agora, pessoal de longos anos com o presidente da OAB. Hoje, junto com o senador Capiberibe, e outras lideranças, fui fazer uma visita a ele. O Lamarck, depois de uma conversa do mais alto nível, de uma visão que precisava, nesse momento, de estadistas, de homens que querem dialogar com o país, de homens e mulheres que querem uma saída para a crise, homens e mulheres, senador Donizete assistiu 2 pronunciamentos seus nesse sentido, Jorge Viana também. O Senado não é uma casa de pessoas que não têm uma história. O senador Flecha Ribeiro tem sua história, estão aqui ex-governadores, estão aqui senadores, estão aqui ex-presidentes da República, ou já estiveram, pelo menos. É a casa do bom senso, do equilíbrio. E, nesse momento que o país está tão dividido, eu disse para ele, nós precisamos de estadistas. A classe política não tem que concordar com aquilo que eu vi na capa de uma grande revista britânica, por exemplo, que diz: no Brasil, a política dá podre. Nós temos que mostrar, não, que essa casa, que é o Senado, que é o caso da reflexão, do entendimento, é uma casa que só carimba o que vem da Câmara dos Deputados. Por isso, agora que eu vou dizer o que me disse o presidente da OAB, mas que bom que esse debate está vindo de baixo para cima na sociedade brasileira. E disse ele: se for esse o caminho das urnas, que é o símbolo maior da maior causa de todos nós, que é a democracia, que eu digo, sem a democracia não tem liberdade, sem a democracia não tem direitos humanos, sem a democracia não tem justiça, não tem política de igualdade, não tem políticas sociais, porque nós sabemos o que foi no tempo que não tínhamos a democracia. Senador Jorge Viana, o que ele disse? Eu quero estar
nesse caminho com todos os homens e mulheres do bem que queiram fortalecer o país via o processo democrático. E o melhor caminho, nesse momento, disseram lá que seria o caminho das urnas. Deixar o povo decidir, já que não encontramos outro caminho. Por isso eu quero cumprimentar Vossa Excelência, sei claramente da sua posição, sei da posição de muitos senadores aqui, que no momento não querem se expor, mas que gostariam muito que o caminho fosse esse do grande entendimento, do diálogo, da concertação nacional, não em nome desse ou aquele que vai chegar ao poder, mas em nome de 210 milhões de brasileiros. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Agradeço Vossa Excelência. E já concluindo, senador Donizete, eu reitero o apelo à senhora Presidente da República. A senhora Presidente da República tem, nesse momento, a foice no pescoço, colocada por conta das circunstâncias que nós mesmos sabemos. Apresentando aqui ou apoiando a proposta de eleições diretas, nada terá a perder. Entrará para a história em definitivo pela porta da frente e entrará grande para a história no último minuto e dando uma de craque do futebol, né? Virando o jogo a essa altura, virando o jogo, levando o que eu acredito que está presente nas ruas em todas as posições. Então, a Presidente da República é fundamental e é necessário tomar essa decisão de apoiar a proposta de emenda constitucional número 20 ou então encaminhar uma proposta de emenda constitucional para cá. Se propõe assim um pacto com novas eleições. Se restabeleceríamos o tabuleiro do jogo constitucional. E o povo soberano, detentor dos nossos mandatos, aquele que nunca é demais consultá-lo, resolveria essa crise política com um final feliz e elegeria um governo com a legitimidade política para fazer as mudanças e as transformações que o país necessita. É a única alternativa, cada vez mais me convenço, senhor presidente, que a luz das urnas é a única alternativa possível para superarmos a crise. Obrigado, presidente.